Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez aqui no nosso devocional diário do Jesus Diário. Uma alegria estarmos juntos. Verdade, uma alegria mesmo. E hoje a gente vai conversar sobre uma imagem muito forte que Jesus usou, né? Aquela da casa na areia. E isso, lá em Mateus capítulo 7, é bem no finalzinho do Sermão do Monte. Exato. O versículo-chave que a gente separou é o 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Forte, né? Muito forte. E olha, é interessante pensar no contexto, né? Como você disse, fim do Sermão do Monte. Jesus passou um tempão ensinando coisas profundas. Sim, Mateus 5, 6 e 7. É muito ensino ali. Exatamente. E aí ele fecha com essa imagem. É tipo um chamado final. Olha, não adianta só ouvir tudo isso. Tem que fazer. E o contraste que ele faz é muito curioso, né? Porque não é quem ouve versus quem não ouve. Os dois ouviram. Isso. Ambos ouviram as palavras. A diferença está no passo seguinte. Um ouviu e, bom, pôs em prática. Esse é o prudente, o da casa na rocha. E o outro ouviu também, mas ficou só no ouvir, não praticou. Esse é o insensato, o da casa na areia. Exato, o insensato. E essa palavra insensato, no grego é moros, né? Traz uma ideia de tolice mesmo, de falta de juízo espiritual, sabe? Uma coisa meio, Superficial. sim, superficialidade. E a areia combina bem com essa ideia, né? Totalmente. A areia é o que é? O caminho fácil, talvez. O mais rápido. Às vezes até parece bonito por fora. Mas não tem profundidade, não tem base firme. Representa bem uma fé que é só fachada, né? Que se baseia talvez em emoção do momento ou tradição, mas sem a raiz da obediência prática. Uma estrutura oca, no fundo. Exato. E a casa, claro, é a nossa vida. Tudo que a gente constrói, nosso caráter, nossos relacionamentos. E no dia a dia, com o sol brilhando, talvez nem dê para ver a diferença, né? A casa na areia pode parecer tão firme quanto a outra, Pode parecer. Mas aí vem a tempestade que Jesus descreve. Chuva, rios transbordando, vento soprando forte. que são as provações da vida, né? As dificuldades que, vamos combinar, todo mundo passa, ninguém escapa. Ninguém. E é justamente a tempestade que revela a verdade, que testa o fundamento, não tem como esconder ali. E o resultado para casa na areia? É desastroso. O texto fala: "E foi grande a sua queda, não é uma rachadura, um probleminha, é ruína total, prejuízo completo." Nossa. Isso mostra que a tempestade é inevitável e, mais que isso, ela é um revelador da qualidade da nossa construção espiritual, né? Com certeza. E trazendo isso para a nossa vida, para o dia a dia, a diferença real entre quem só ouve e quem ouve e pratica, ela só fica clara na hora do aperto, na tempestade. Então, a nossa fé, a solidez dela, não se mede só por ir à igreja, por saber versículos, Não mesmo. mas pela obediência diária, né? Aquela coisa de construir na rocha. Significa viver o evangelho todo dia, perdoar quando é difícil, servir sem querer aparecer, negar a si mesmo. Essas coisas. É aplicação constante, né? Pequenas escolhas diárias que formam a rocha. E tem outros textos que batem nessa tecla, né? Tem sim, Tiago, por exemplo. Lá na carta dele, capítulo 1, versículo 22, ele é direto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Enganando a si mesmos. Forte isso. Quer dizer, ouvir e não fazer é se iludir. É uma forma de autoengano, de insensatez espiritual mesmo. E tem um paradoxo aí, né? A palavra que era para dar vida, se não for praticada, pode acabar pesando contra a pessoa. Vira quase um testemunho contra, né? Exato. A prática é parte essencial do processo, não é opcional. Isso leva a gente a pensar, né? Para dentro. Em que base a gente está construindo a nossa vida? É na rocha firme do ensino de Jesus, vivido na prática? Ou será que tem umas áreas ali, meio na areia? A areia das emoções que mudam, das opiniões dos outros, da conveniência. É. Talvez olhar para as áreas específicas, né? Relacionamentos, trabalho, como a gente usa o tempo, o dinheiro. Será que tem alguma construção ali que está meio bamba, precisando de um fundamento melhor?
Uma boa forma de avaliar isso talvez seja reler o Sermão do Monte, né? Mateus 5 a 7. E ver com honestidade onde é que a minha vida está alinhada com isso que Jesus ensinou e onde não está. Onde tem essa dissonância entre o ouvir e o fazer. Isso. E aí o foco é agir. A rocha se forma com essas pequenas decisões diárias de obediência. A lição é: prepara o alicerce antes da tempestade chegar. Não dá para esperar a chuva começar para sair correndo atrás de pedra, né? A prudência está na prevenção. Exatamente. Não se iludir com a calmaria. Fica uma reflexão, então. A palavra que a gente ouve, que a gente conhece, se ela não vira ação, ela vira o quê? Vira areia debaixo do pé? Não sustenta na hora H. Perfeito. Que tipo de construtor a gente está escolhendo ser hoje? A cada escolha. Uma pergunta para a gente levar para o resto do dia, né? Com certeza. E olha, queremos agradecer muito a você que nos acompanhou, a todos os discípulos queridos da membresia do Ministério Jesus Diário. Sua participação, sua dedicação são muito importantes para nós. Muito obrigado mesmo pela companhia. Continuemos meditando sobre isso. Rocha ou areia? Onde estamos construindo? Até a próxima. Até a próxima.